Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui hoje para refletirmos juntos sobre um tema que atravessa a clínica, a cultura e o modo como entendemos o sofrimento humano na contemporaneidade, a medicalização da vida. Quando falamos em medicalização da vida, não estamos nos referindo apenas ao uso de medicamentos ou à intervenção da medicina no sentido estrito. Estamos tratando de um fenômeno cultural mais amplo que atravessa a forma como nossa sociedade contemporânea lida com o sofrimento humano. A medicalização é o processo pelo qual experiências que fazem parte da condição humana, como a tristeza, a angústia, o medo, a solidão, o luto ou mesmo a inquietação infantil, passam a ser rapidamente classificadas como doenças ou transtornos, em vez de serem vistas como experiências existenciais que precisam ser elaboradas, escutadas e atravessadas. Elas são transformadas em sintomas que precisam ser eliminados. Assim, estar triste muitas vezes não é mais reconhecido como uma reação legítima diante de uma perda, mas imediatamente nomeado como depressão. Sentir ansiedade diante das incertezas da vida não é mais compreendido como expressão do desamparo humano, como Freud descreveu em seu texto sobre o mal-estar na civilização, 1930, mas como um transtorno de ansiedade generalizada. Uma criança inquieta, criativa ou simplesmente em busca de atenção pode ser logo rotulada como hiperativa. O apagamento da experiência. O risco desse processo é que ele apaga a singularidade da experiência. Ao etiquetar rapidamente a dor, perdemos a possibilidade de compreender o que ela significa para aquele sujeito em particular, como nos lembra Ivan Illich em sua crítica à medicalização da vida. A medicina moderna muitas vezes produz iatrogenias sociais, isto é, efeitos nocivos que decorrem do excesso de intervenção, criando dependência e silenciando a autonomia dos indivíduos. Do humano ao patológico. O que está em jogo aqui é uma mudança de paradigma. Em vez de considerar a dor como parte constitutiva da vida, passamos a enxergá-la como um defeito, um problema que deve ser suprimido o mais rápido possível. Essa lógica responde também à aceleração da nossa sociedade, que não tolera pausas, não admite fragilidades, não suporta processos que demandam tempo. Exemplos concretos. O luto, por exemplo, que Freud descreveu em Luto e Melancolia, 1917, como um processo psíquico necessário de desligamento libidinal, hoje muitas vezes é tratado como um estado patológico que precisa ser abreviado por meio de medicação. A angústia, que para Lacan é sinal da verdade do sujeito, a angústia não engana. Se torna apenas um sintoma a ser contido. Até mesmo dilemas existenciais como crises de identidade, mudanças de ciclo ou experiências de vazio passam a ser medicalizadas, como se fossem falhas a corrigir. O preço da medicalização. O preço disso é alto. Ao transformar a dor em patologia, roubamos do sujeito a possibilidade de simbolizar, de elaborar, de transformar sua experiência em algo que faça sentido.
perdemos a oportunidade de escutar o que há por trás do sintoma e, sobretudo, reforçamos a ideia de que não há espaço legítimo para sofrer, como se a felicidade fosse uma obrigação e o sofrimento um erro a ser corrigido. O papel da psicanálise é justamente nesse ponto que a psicanálise se coloca em contraponto à lógica da medicalização. Em vez de rotular, ela escuta. Em vez de acelerar, ela sustenta o tempo da palavra. Em vez de silenciar a dor, ela a legitima como experiência humana. Porque, no fundo, medicalizar a vida é tentar negar o real da existência, enquanto a psicanálise nos convida a olhar para esse real e dar a ele uma forma possível de simbolização. É importante deixar claro, a medicina e a psiquiatria ocupam um lugar fundamental no cuidado à saúde mental. Não se trata de negar sua importância, mas de questionar um movimento perigoso que cresce na contemporaneidade, a redução do sujeito ao rótulo diagnóstico. Michel Foucault, em sua análise da história da loucura e dos dispositivos disciplinares, nos alertava que a sociedade moderna criou mecanismos de normatização da vida. Tudo aquilo que foge da norma tende a ser classificado, nomeado, etiquetado. O diagnóstico, nesse sentido, pode se tornar não apenas uma ferramenta clínica, mas também um instrumento de poder. O risco é que o sujeito, ao receber um rótulo, perca sua singularidade. Ele deixa de ser alguém que sofre de uma forma única, atravessado por sua história, sua linguagem, seu desejo, para se tornar um caso de depressão, um caso de toque, um caso de bipolaridade. A vida subjetiva se empobrece quando passa a ser traduzida apenas em termos nosográficos. Desde Freud, sabemos que o sintoma carrega uma mensagem singular do inconsciente. Em estudos sobre a histeria de 1985 e 95, Freud já nos dizia que os sintomas não são apenas disfunções a eliminar, mas formações de compromisso que revelam algo da verdade do sujeito. Reduzir o sintoma a uma etiqueta diagnóstica portanto, apagar a sua dimensão de mensagem, de enigma, de produção subjetiva. Lacan insistia que não existe a mulher, não existe o sujeito universal. Há sempre o sujeito do inconsciente, em sua singularidade. Ou seja, não há uma resposta universal que explique ou classifique totalmente o sofrimento humano. O risco do diagnóstico é justamente universalizar o que é irredutivelmente singular. Outro ponto crucial: o diagnóstico, quando absolutizado, pode se tornar uma identidade. A pessoa deixa de dizer estou triste e passa a se definir como sou depressivo. Essa captura pela nomeação pode produzir estigmas sociais, autoestigmas e até mesmo limitar as possibilidades de elaboração subjetiva. Como nos lembra Irving Goffman em Estigma, de 1963, o rótulo pode moldar a forma como o indivíduo é percebido socialmente, como ele mesmo se percebe. Enquanto a lógica da medicalização tende a classificar e encaixar o sujeito em categorias pré-estabelecidas, a lógica da psicanálise nos convida à escuta do que é de único em cada história. Não se trata de negar o diagnóstico.
Ele pode ser útil, inclusive para orientar tratamentos integrados, mas de não permitir que o diagnóstico apague o sujeito que existe além do rótulo. O perigo não está no uso do diagnóstico em si, mas em seu mau uso, quando ele se torna uma verdade absoluta que cala o sujeito, quando funciona como sentença em vez de ferramenta. O desafio da clínica psicanalítica é justamente esse: sustentar que, por trás de todo diagnóstico, há uma história única, há um sujeito, há um desejo que não pode ser reduzido a uma etiqueta. A psicanálise, desde Freud, sempre caminhou na contramão da lógica, da classificação e da normatização. Freud nos mostrou que o inconsciente não é um espaço de uniformidade, mas de singularidade. Cada sujeito tem uma história única, uma maneira própria de simbolizar suas experiências, de lidar com a castração, com a falta e com os impasses da vida. Lacan, mais tarde, radicaliza esse ponto. Não existe o sujeito em termos genéricos. Existe sempre um por um. Enquanto a lógica da medicalização se apressa em enquadrar o sujeito dentro de categorias diagnósticas, a psicanálise se dedica a escutar aquilo que escapa ao enquadramento. Enquanto a sociedade contemporânea tenta acelerar processos, oferecendo soluções imediatas para dores profundas, a psicanálise aposta no tempo da elaboração, um tempo que não pode ser medido em protocolos rígidos, mas que se constrói no ritmo singular de cada sujeito. Os discursos dominantes muitas vezes buscam silenciar a dor com comprimidos ou com frases prontas. Vai passar. Seja forte, pense positivo. Mas a experiência clínica mostra que esse silenciamento apenas desloca o sofrimento, sem realmente elaborá-lo. A psicanálise, ao contrário, abre espaço para a palavra, ainda que seja uma palavra fragmentada, entrecortada por silêncios, marcada por hesitações ou tropeços. É fundamental lembrar que o sofrimento faz parte da própria condição humana. Estar triste diante de uma perda, sentir medo diante do desconhecido, experimentar angústia frente às incertezas da vida. Tudo isso não é, por si só, uma patologia. É o preço e, ao mesmo tempo, a riqueza de sermos humanos. Quando transformamos em transtorno cada expressão da dor, corremos o risco de esvaziar a experiência subjetiva de seu sentido. A tristeza que acompanha um luto, por exemplo, não é um sintoma a ser extirpado, mas um movimento psíquico que possibilita elaborar a ausência, escrever a perda da história e seguir adiante. Carl Gustav Jung dizia que a dor pode ser também um caminho de individuação, isto é, um processo de amadurecimento que leva o sujeito a se encontrar consigo mesmo em níveis mais profundos. Donald Winnicott, por sua vez, lembrava que não existe saúde psíquica sem a capacidade de tolerar frustrações, de lidar com a falta, de suportar as imperfeições da vida. Assim, muitas vezes, aquilo que se apresenta como mero sofrimento pode ser, na verdade, uma travessia necessária, uma oportunidade de transformação, de criação de novos sentidos. Não se trata de glorificar a dor, mas de reconhecer que ela pode abrir passagens para algo novo, quando é acolhida, elaborada e simbolizada.
Na clínica contemporânea, é cada vez mais comum recebermos sujeitos que chegam carregando diagnósticos prontos. Tenho TAG, sou borderline, sou bipolar. Esses rótulos, muitas vezes, não são fruto de um percurso de escuta profunda, mas de avaliações rápidas, automatizadas ou baseadas apenas em critérios sintomáticos. Com frequência, eles se cristalizam na vida do sujeito, tornando-se uma espécie de identidade rígida que passa a definir toda a experiência de si mesmo. Enquanto psicanalistas, nosso papel não é negar ou minimizar a validade desses diagnósticos. Eles podem ser importantes para a compreensão e manejo de sintomas, bem como para o acesso a tratamentos médicos e terapêuticos. Mas é fundamental lembrar que eles não esgotam a singularidade do sujeito. Reduzir uma pessoa a um conjunto de sintomas é, na prática, ignorar a complexidade de sua história, desejos, fantasias, traumas e modos de existir no mundo. Nosso trabalho consiste em criar um espaço seguro e acolhedor, onde o sujeito possa se reencontrar para além do rótulo. Isso implica escuta atenta, paciência e abertura para que emerjam as dimensões mais sutis e profundas da subjetividade, os conflitos inconscientes, as experiências afetivas, os laços familiares e sociais, as angústias e também os recursos internos que nem sempre aparecem em um prontuário. A clínica contemporânea nos desafia a lidar com a tensão entre o diagnóstico e a singularidade. Por um lado, reconhecemos a utilidade das categorias psiquiátricas. Por outro, precisamos resistir à tentação de transformar essas categorias em uma verdade absoluta sobre quem o sujeito é. Nesse espaço de mediação, oferecemos a possibilidade de uma escuta ética, que permite ao paciente se sentir visto como um ser singular, capaz de transformar sua relação com a própria história, com seus sintomas e, sobretudo, com sua vida. Em última instância, a clínica hoje é um convite à escuta que vai além da superfície, que não se contenta com a nomeação rápida, mas que busca compreender o sujeito em sua totalidade. É uma clínica da singularidade, da atenção ao indizível, do respeito às nuances do desejo e da experiência humana. Um lugar onde o diagnóstico existe, mas não aprisiona, e onde o sujeito pode se reencontrar consigo mesmo.